Na primeira pesquisa do Datafolha, após o vazamento do áudio das conversas entre Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, o presidente Lula ampliou a vantagem sobre o senador na simulação de primeiro turno, marcando 40% frente a 31% do rival. A gente tem, inclusive, uma arte que mostra essa diferença. Há uma semana, Lula estava em empate técnico, dentro da margem de erro, e a gente pode observar, inclusive, de 2 pontos percentuais do levantamento, 38% a 35%. Já no cenário de segundo turno, a igualdade em 45% virou agora uma vantagem, de 47% a 43% para o presidente da República que tenta a reeleição. Esses são os números que foram apresentados hoje pelo Datafolha após a divulgação dos áudios entre Flávio Bolsonaro e também Daniel Vorcaro. Quem nos acompanha por imagens pode observar, inclusive, as artes que foram feitas apontando a distância entre os pré-candidatos. Deixa eu chamar o Bruno Musa. Você, Musa, sempre acompanha todas as pesquisas, fica monitorando as notícias ao longo do dia. Eu me lembro que aqueles analistas que indicavam que o caso da conversa entre Flávio e Daniel Vorcaro, que isso cairia como uma bomba na pré-campanha de Flávio. Parece que os números alteraram, mas também não foi nada de tão absurdo assim, né, Musa? Os números de Flávio ainda são muito robustos, né? Vi da mesma maneira que você, Canhato, e tem alguns pontos e umas particularidades importantes a ser analisada, como, por exemplo, uma pergunta que mostra qual o percentual de pessoas que se sentiram impactadas ou que mudariam de ideia com relação ao áudio. E o percentual de pessoas, acho que era 71%, que não mudariam. Então, me parece que os números eles estão quase que robustos ali. A rejeição ao Lula, ela tem um piso muito alto, um teto muito baixo, então praticamente está dada ali. E o Flávio, de fato, ele oscilou, mas eu esperava que essa oscilação fosse maior. Confesso que me parece, dado o tempo que tem, se não tivermos novas surpresas, obviamente, o estrago ele está muito calculado, digamos assim. Ou seja, você tem tempo, ainda estamos em pré-campanha, vale lembrar isso, hein? Estamos ainda em uma pré-campanha, com 5 meses à frente para chegarmos numa eleição, com muitos fatos novos que podem sair do outro lado, se tiver dele realmente pode comprometer mais, mas me parece que nesse primeiro momento que capturou aquela primeira, digamos, porrada realmente da surpresa de alguém que estava numericamente à frente do governo atual do Lula, me parece que o estrago, parando por aí, está muito bem calculado e tem tempo hábil suficiente para ganhar fôlego e reverter esse jogo. Veremos no Brasil de novo, até o passado é um incerto, tudo pode acontecer. Mas me parece que nesse primeiro momento, o Lula ele alterou muito pouco, ou seja, mostra essa rejeição alta e é o que está dado praticamente, e aí sim o restante que tem oscilado, mas eu acreditava que essa oscilação fosse inclusive sair maior. Pois é, eu vou até pedir para a nossa produção verificar a margem de erro. Salvo engano, no Datafolha a margem de erro é de 2 pontos percentuais. Logo, os dois candidatos estariam empatados na margem de erro, no limite, em um cenário de segundo turno, né? Lula com 45 e Flávio com 45 também. Então, Flávio poderia subir 2 pontos percentuais e Lula recuar. A produção acaba de verificar a margem de erro de 2 a 3 pontos percentuais no levantamento do Datafolha. Deixa eu chamar o Roberto Mota para trazer também as impressões a respeito do levantamento do Datafolha. Há várias leituras possíveis, né? Há veículos e veículos. Alguns veículos colocaram de maneira como se fosse uma vitória para a campanha do atual presidente que tenta a reeleição. Já outros veículos fazem uma leitura e uma indicação de que a desidratação que muitos anunciavam foi muito pequena, né? Quase residual, né, Mota? Isso corresponde ao que eu estou vendo, Canhato. Há uma variedade de interpretações. Vocês já sabem a minha opinião sobre pesquisas eleitorais. É evidente que essa história do financiamento do filme teria algum impacto. Agora, cada um tem a sua opinião sobre a natureza desse impacto. O que ninguém consegue mudar
é o fato de que o adversário de Flávio é um governo que está nas cordas, desorientado, recorrendo a um cardápio de medidas cada vez mais populistas para conseguir ter um mínimo de chance nessa eleição. Na minha observação, o grande efeito dessas notícias foi mudar o foco do escândalo do Master. E para a gente ter uma ideia de como isso foi feito com cuidado, basta ver as informações vazadas, como elas foram cuidadosamente selecionadas e como um canal bem específico foi escolhido para sua divulgação. Tudo isso foi escolhido cuidadosamente. Nada nessa história é por acaso. Pois é, inclusive a gente tem uma enquete publicada no portal da Jovem Pan e também no YouTube do programa Os Pingos nos Is, que menciona o quanto esse material que foi divulgado, ou os áudios, as trocas de mensagens entre Flávio e Vorcaro, o quanto isso prejudica a pré-campanha de Flávio. Tem 3 caminhos possíveis. Você acha que prejudica muito? Você acha que não prejudica nada? Ou um pouco? Porque o ideal seria que ele não tivesse relação com o Daniel Vorcaro. Vote, por favor, nas nossas plataformas. Depois eu trago parciais e também o resultado final. Chamar o Cristiano Beraldo também para trazer as reflexões a respeito desse levantamento de um instituto que é muito reconhecido, e havia uma expectativa sobre qual seria o resultado do Datafolha após a divulgação dos diálogos. Poxa, muitos falavam, Lula vai abrir 10 pontos, 12 pontos, Flávio vai desidratar, o Zema vai aparecer colado no Flávio. Não foi bem assim, né, que nós vimos. Houve uma desidratação, uma diminuição no percentual, ou pelo menos um aumento na distância entre os dois, mas nada de absurdo, principalmente quando a gente olha para o cenário de segundo turno, né, Beraldo? Ou seja, estamos na pré-campanha. Muita coisa pode ser feita ainda para os dois lados, né? Pois é, Caneta, eu não compartilho dessa sua generosidade na avaliação do Instituto, que acho que já teve o seu momento de mais assertividade e hoje em dia não me parece estar conseguindo detectar de uma forma eficiente a verdadeira intenção do eleitor. Lembrando que não adianta mais ir para a Avenida Paulista com a pranchetinha e ficar ali perguntando, vai votar em quem? Vai votar em quem? Hoje, com o celular, com o acesso facílimo às redes sociais, eleitores de norte a sul do Brasil passaram a ter uma opinião política. E a opinião política que nós temos, vivendo essa vida em que a gente fala disso o tempo inteiro, a gente avalia as notícias e a gente discute os aspectos de tudo que acontece, não necessariamente isso acontece da mesma forma com pessoas que estão vivendo as suas vidas em lugares mais remotos. E aí, dependendo do método que os institutos de pesquisa usam, eles, infelizmente, não conseguem aferir de fato essa intenção do eleitor. Mas, dito isso, vamos aos números. Esses números não revelam nada muito impactante. A gente precisa lembrar que o que aconteceu com Flávio Bolsonaro foi muito sério, porque o eleitor do Flávio Bolsonaro é muito mais crítico, aquele que quer votar no Flávio Bolsonaro. É importante a gente lembrar. Esse grande percentual de votos que coloca Flávio Bolsonaro em segundo lugar hoje nas pesquisas é uma combinação de pessoas que querem votar no Flávio Bolsonaro com um número muito expressivo de pessoas que não querem a continuidade do governo do Partido dos Trabalhadores. Então, qualquer pessoa que estiver chegando ali nessa segunda colocação vai contar com esse voto. Mas, aparentemente, segundo esse levantamento, o dano causado na candidatura de Flávio Bolsonaro ainda não está demonstrado de uma forma arrasadora, né? Apesar dele ter quebrado a confiança com esse seu eleitor mais fiel por ter mentido de uma forma, ao que parece, completamente desnecessária. Agora,
vamos acompanhar e fazer um pouco, né, de uma combinação aí dos resultados das próximas pesquisas para que a gente, de fato, e não só desse instituto, mas dos demais também, para que a gente, de fato, possa ter uma visão mais realista de como está o sentimento do eleitor depois dessa confusão aí no entorno de Flávio Bolsonaro. Mas só um registro aqui, eu não fiz juízo de valor, viu, Beraldo? Aqui trata-se de um instituto conhecido, desde que eu era criança, o Datafolha, me lembro, divulgava pesquisas, né? E na época, inclusive, eram poucos institutos, tinha o Datafolha, o Ibope, que hoje é muito conhecido pela medição de audiência das televisões, na época fazia também pesquisas eleitorais, tinha o Gallup, o Vox Populi, enfim, sempre em parceria, era um instituto de pesquisa em parceria com um veículo de comunicação que muitas vezes encomendava. Hoje são muitos institutos, né? Porque é muito mais fácil você conseguir o levantamento das informações. Tem pesquisa feita por telefone, algumas são feitas pela internet, tem aquelas, como disse o Beraldo, com a pranchetinha, para a pessoa na rua, pergunta, enfim, tem várias metodologias. Deixa eu girar com os comentaristas, chamar o Luiz Felipe Dávila, para também avaliar os números divulgados pelo Datafolha. Lula com 47%, Flávio com 43%, e aí no limite da margem de erro os dois estariam empatados em um eventual cenário de segundo turno, né, Dávila? Candidato, na verdade, a pesquisa não traz muita novidade. Ela traz aquilo que nós sempre comentamos nos Pingos nos Is. Primeiro, a eleição de 2026 será um plebiscito se Lula deve permanecer ou não na presidência da República. Está cada vez mais claro que com um tamanho escândalo desse, os números não alteram. Cai um pouco a preferência por Flávio Bolsonaro, mas esse voto não migra para o Lula. Como nós já dissemos aqui, o voto de Flávio Bolsonaro, ele pode oscilar na direita, nos candidatos de direita. Ele não vai migrar para o Lula. Então, este é um ponto fundamental. Uma eleição plebiscitária. Lula merece ou não continuar no poder. E esse levantamento mostra que, mesmo com a rejeição alta do presidente da República, que existe, sim, um sentimento de que a população não pretende renovar este voto de confiança ao governo. É esse o ponto fundamental. Então, a queda de Flávio Bolsonaro mostra exatamente isso. Esse voto é redistribuído em outros candidatos. Um sobe um ponto, o outro mantém na mesma. Mas o fato é, esse voto não vai para o outro lado, porque existe um sentimento de rejeição ao governo. Esse é o ponto fundamental. Então, mostra apenas que, apesar de fatos, ou seja, se você pensar o caso de Flávio Bolsonaro nos últimos 10 dias, é mídia negativa todo dia, cada vez saindo um episódio desse história do filme do Bolsonaro com o filho, levanta dinheiro. Agora, há um estrago, sim, que vai ser mais difícil de ser corrigido, e eu não sei qual vai ser a estratégia de Flávio Bolsonaro, que é a mentira, é a perda da confiança. Isso é mais grave. Pode ser que parte desse voto que ele perdeu irá para outros candidatos de direita, mas não volta para ele, porque as pessoas ficaram assim, poxa vida, todo mundo foi pego aqui de surpresa. Ele negou veementemente que teria ligações com o Vorcaro, e a cada dia parece que ele não só tinha ligações, mas tinha ligações até muito amigáveis com o Vorcaro. Então, esse é o ponto que é mais difícil cicatrizar neste momento. Mas o voto vai permanecer no campo da direita. Datafolha mostra que o governo não tem nada que comemorar. A rejeição dele é enorme. Esse voto não migra, apesar de fatos e notícias muito negativas em relação a Flávio Bolsonaro. Esse voto continua pertencendo à direita e àqueles que estão insatisfeitos com o governo.